Por que é demandado do cristão a passividade e não a ação política, como combate à criminalidade, combate à corrupção? Eis o cenário. Estava eu e uns amigos discutindo, conversando sobre o Brasil, se voltaríamos para o Brasil, e nós não estamos aqui no caso, né? Estamos em outro país, estamos nos Estados Unidos, mas a gente estava conversando, e se a gente voltasse, não sei o que lá, e um falava uma coisa, o outro outra, e chegou na minha parte, eu falei, olha, eu gostaria muito de voltar para o Brasil, né? Mas só com uma condição, se eu pudesse ter a liberdade de andar na rua sem ter medo, mostrar meu celular, tipo, tirar meu celular do bolso sem ter medo de ser assaltado. E a verdade é que, bom, eu morava no Rio de Janeiro, eu vivi no Rio de Janeiro 22 anos da minha vida, 21 anos da minha vida inteira. E eu fiquei agora 3 aqui nos Estados Unidos. E a questão é a seguinte, eu gostaria de voltar ao Brasil, para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, né, minha cidade e tudo mais, que é de Niterói. Se eu pudesse, tipo, viver uma vida boa, se eu pudesse acabar com a criminalidade lá, se eu pudesse chegar lá e saber que tá tudo bem. Então eu de forma jocosa, de forma brincando, né, eu falando, eu voltaria sim, cara, se eu pudesse ir lá e passar fogo nesses vagabundos que roubam, matam, estupram e são basicamente um estrago para a sociedade, um atraso para toda a civilização, não sei o que lá. Eu falo uns absurdos lá, zoando, né, uma zoeira, tipo, um fundo de verdade, porque a verdade é que é uma verdade, é a minha opinião, mas eu só tô exagerando um pouco. Até que a namorada de um amigo meu, ela tava lá na conversa e ela fala, olha só como você é cristão, né? E tipo, deu um clique na minha cabeça, tipo, como assim, cara? Ser cristão, então quer dizer que eu não posso ser contra a criminalidade, eu não posso ser contra esse tipo de ato, tráfico de drogas, estupro de crianças, esse tipo de coisa. Eu tenho que ser passivo, eu não posso pensar num jeito de se resolver isso, sabe? Isso foi um clique que entrou na minha cabeça e eu não falei isso. Eu falei, não, eu sou muito cristão mesmo, eu sou bem cristão. Tipo, zoando também. Mas enfim, é uma mentalidade de derrota ou de inação muito grande, tipo... Primeiro que a garota nunca viveu no Rio de Janeiro, tenho certeza disso, ela é de Minas Gerais. Então eu chutaria que ela não faz ideia do que ela tá falando em relação a se sentir seguro. Minas Gerais deve ter muitos lugares que você se sente muito melhor do que no Rio de Janeiro. Apesar de Niterói não ser a cidade mais perigosa que existe. Mas mesmo assim a gente tem medo, a gente não gosta de sair muito tarde na rua e tudo mais. Mas enfim, uma pessoa dessa falando tipo, não, que coisa feia, você não é cristão? Como assim você tá falando em matar? Prendeu, matou. A parada é a seguinte, cara. Em guerras existe as causalidades, né? Casualidades, no caso. Cara, se a gente não é permitido a ter o risco de matar aqueles que vão resistir, aqueles que são culpados, o que a gente tá fazendo aqui? E é uma obrigação minha, como cristão, não querer fazer nada? Por exemplo, se existe injustiça na favela, se existe morte, atraso... abominação, tá ligado? Os caras criam porcos por um motivo lá. Tem vários que criam porcos, porque porcos comem o corpo humano inteiro, até os ossos, não deixa vestígio nenhum. Sabe, o tanto de habitante da favela que é basicamente viver numa ditadura, em tudo menos no nome, uma ditadura. Essas pessoas não têm o direito de ter uma liberdade? Eu, como cristão, eu tenho que me segurar e não apoiar uma ação do exército na favela de prender os traficantes, os líderes de facção, e se resistir, matar esses caras? O que há de errado nisso? Tipo, se tudo que eu quero é um bem comum, o meio que eu vou alcançar esse bem, não é que não, né, os fins justificam os meios, não é essa a questão, mas é a questão de tipo... algo precisa ser feito. E muito disso vem também da coisa do brasileiro, da cultura do brasileiro, de tipo, ficar passivo, ficar sem ação. Não vamos fazer nada porque senão vai dar problema, as pessoas vão falar mal da gente, vão achar que a gente é não sei o que, bárbaros, eu não sei. E, cara, a verdade é a seguinte, não existe isso. O brasileiro, ele tenta fazer um acordo, ele tenta achar o meio termo
quando muitas das vezes as situações não têm meio termo. Ou é matar ou morrer, sabe? E, por enquanto, até hoje, dia 3/9/2025, os brasileiros estão sendo mortos por pessoas que não são mais brasileiros, são cidadãos do tráfico, cidadãos das facções criminosas. PCC, Comando Vermelho, ADA, né, Amigo dos Amigos, esse tipo de desgraça que acontece no nosso país. Então, veja bem, se você é cristão, você não pode nem cogitar, pensar em acabar com o mal, com a injustiça, com o atraso no nosso mundo. O mundo jaz no maligno. Sim, é verdade, nós cristãos sabemos disso, que quem governa esse mundo é Satanás. Mas em momento algum nos foi dito para estarmos sem ação alguma diante da injustiça, sem ação alguma diante do mal. Porque é basicamente, Jesus disse para a gente tratar dos pequeninos, que assim trataríamos dele. Por exemplo, aquele que foi preso, você veio me visitar, ele fala isso, né? Venham a mim, benditos do meu Pai, pois eu estive preso, vocês vieram me visitar. Eu estive nu e vocês me deram roupas. Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive sede e vocês me deram de beber. Esse tipo de coisa. E quem são esses pequeninos, senão aqueles que sofrem a injustiça de viverem num lugar que não tem lei, a não ser a lei do tráfico? Que se o chefe da boca, se o chefe do morro olhar pra filha de um habitante lá e achar ela mais bonitinha, ela acabou de fazer 15 anos e ela tá parecendo uma moça, né, entre aspas, e o cara acha ela mais bonitinha, se o cara não sair dali, ele vai ter que, entre aspas, entregar a filha dele pro traficante, deixar isso acontecer. E tem relatos de gente que só foge porque isso aconteceu. Um dos caras do tráfico achou bonitinha ou tava afim da filha do cara. Cara, se uma guerra não pode ser compreendida por um cristão, então acabou. Toda a maldade vai dominar. Eu não falo nem de tipo Islã ou outros tipos de religiões que possam querer acabar com o cristianismo, porque é muito mais real, não real, mas é muito mais claro para quem tá de fora. Mas tipo, o conceito de guerra justa, eu acabei dando uma pesquisada depois disso, basicamente entrega tudo que a gente precisa para como cristão apoiar moralmente, de maneira ética e moral, uma guerra contra o tráfico de drogas, uma guerra contra facções criminosas que impõem ao povo brasileiro não apenas medo, mas governo além do governo brasileiro. Então o trabalhador brasileiro que mora na favela, ele talvez vai pagar um imposto num produto como um biscoito e também vai pagar o imposto do tráfico de drogas. Ele vai pagar pelo IPVA, talvez, e também vai pagar um CVNet, uma merda dessas. Quem governa ele de verdade é o tráfico de drogas. Porque se ele descumpre uma lei do traficante, a pena capital é muito mais fácil de ser alcançada, né, naquela região, naquele país que não pode se dizer ser mais Brasil, é Cevelândia. Principalmente no Rio de Janeiro, cara, que é contaminado por essa facção criminosa. Então, a minha pergunta é: quem botou na cabeça desses cristãos, é lógico, é protestante, eu sou protestante, mas quem botou na cabeça dessas pessoas que não é justo uma guerra, não é justo você se defender, não é justo você levantar e ir contra a tirania? Eu acredito que isso vem um pouco da questão bélica de querer ser contra, por exemplo, o que a Igreja Católica foi, sendo que a Igreja Católica por muito tempo foi uma proteção ao cristianismo na Europa, por exemplo. Ela que juntava os exércitos dos países em uma só bandeira, a bandeira de Cristo, por assim dizer. Por exemplo, as cruzadas e a reconquista da Península Ibérica foram basicamente isso. E aí que vem também o conceito de guerra justa, né? Se não me engano foi Cícero, Agostinho de Hipona, que acabaram, né, não com esse nome talvez, mas eles tiveram as ideias e pensamentos que acabavam acumulando, se combinando a isso. Se você não consegue encontrar guerra justa,
Que a guerra justa seria o que? Seria basicamente, você precisa ter casos belli, você precisa ter um motivo mais específico. Se existe o mal e você quer destruir o mal, você tem que fazer a guerra para acabar com esse mal. A guerra não pode causar um mal maior, ela tem que neutralizar esse mal, levá-lo às cinzas. Por isso que qualquer intervenção no Rio de Janeiro também tem que ter uma sagacidade. Você não vai lá na favela para desocupar ela apenas. Você vai lá, mata quem precisa ser morto, prende quem precisa ser preso, derruba a favela, levanta novos prédios de verdade, ruas, vielas, não vielas, né? Ruas, encanamento, né? O bom e velho esgoto, que lá não tem direito. Bota uma escola militar, uma escola que é não governada, mas dirigida por militares, por policiais, para dar alguma coisa para essas crianças que estão todas isoladas, que vivem e pensam em virar traficante, porque é a única forma de vida que elas conhecem. Então a gente mata quem tá aí, prende quem tá aí e reeduca as futuras gerações para não cair no mesmo erro. O que há de tão errado nisso? Qual é o grande problema dessas pessoas que não conseguem ver que para acabar com o mal, mais do que isso, essa pessoa não vive essa dificuldade, então elas têm bom e velho discurso da esquerda, né, que lá dos seus altos prédios olham pra favela e falam: olha que enriquecimento cultural, os doutores e engenheiros favelados, eles têm muita cultura pra mostrar pra gente. A verdade é que não, a cultura que eles têm pra nos dar é cultura de morte, favela, atraso e basicamente funk é mais ou menos isso, mano. Funk é esse resumo: estupro, favela, morte, atraso, injustiça e ostentação, porque as novinhas tá aí, eu tenho uma moto e é isso aí, eu tenho meu Glock, minha 38, tô atirando pra cima. E, bom, quando você menos espera, você tá vendo uma notícia como a do Tim Lopes, que foi morto por facções criminosas porque ele tava investigando pedofilia na favela, basicamente, né? A mesma coisa do Oruan, que é um cara que foi criado dentro desse contexto de facção criminosa. É o filho do Marcinho VP, não, é do Elias Maluco? Marcinho VP, eu acho. Enfim. Ele é filho de traficante, faz música pro tráfico, pra fazer propaganda. E a cultura deles, que acaba se criando naquela desgraça, acaba se espalhando pra todo o país e contaminando todos. Então, se você não vai cortar o mal pela raiz, você vai ser dominado por ele. E o cristão que não consegue perceber isso, bom, ele já perdeu a guerra.